Piloto, trazer ele de volta pra Liberty, um jogador que já passou com a gente num determinado período de tempo, é muito legal ver também o desenvolvimento que ele teve, não só no tempo que ele passou pela Liberty, mas depois o amadurecimento que ele teve passando por outras organizações, outras experiências, e até pra ele conseguir acompanhar esse crescimento, né? Ver o atleta, o profissional que ele se tornou depois desse tempo é algo bem interessante. Para Liberty 2020, a primeira passagem aqui foi pelo circuito desafiante, foi a minha melhor experiência assim com o time. Acho que eu me dei muito bem lá, pessoalmente falando assim. Consegui aprender muito com Talkers na época e também fiz muitos amigos lá na época e eu levo até hoje. É um jogador jovem ainda, por mais que a gente já teve um contato lá atrás, ele é um jogador muito jovem que já vem há um certo tempo no cenário. Eu não tinha jogado um split só, então eu era muito novo e agora eu sinto que eu amadureci bastante como jogador. A gente conseguiu perceber um amadurecimento muito grande nele, principalmente nas características de relacionamento interpessoal dele com os restos dos jogadores, com a staff, com o time, com a organização como um todo, né? É algo bem positivo enxergar essa evolução deles não só dentro de jogo, né, mas também na parte externa, no dia a dia de contato com a organização como um todo. Vamos lá, o piloto, a comunidade tem uma visão bem negativa dele, que não é exatamente a minha visão sobre ele. Eu gosto bastante do piloto, eu acho que ele é um bom jogador e ele é uma ótima pessoa. Eu acho que o piloto, todos os players, eu acho que ele foi uma das pessoas que veio mais cru. Eu senti que eu fiquei um pouco estagnado durante algumas semanas e eu senti que eu tinha parado de evoluir. No começo eu estava evoluindo muito, só que chegou uma parte no meio do campeonato onde eu fiquei bem frustrado, que eu estava parando de melhorar assim e até regredi um pouco. Mas eu acredito que principalmente com o Aerion, pegando ali no pé dele, ele começou a ter uma evolução muito grande, principalmente agora no final do primeiro split. E ele foi uma pessoa que se desenvolveu bastante, ele é um cara que ouve bastante feedback e ele não deixa pra depois corrigir, ele corrige na hora, bem rápido, ele aprende rápido, mas ele precisa de alguém pra ensinar ele. E essas pessoas somos eu e o Aerion. O que a gente tinha na mente quando o piloto entrou no time é que ele era um jogador novo, que ele não tinha tanta experiência, que ele tinha muitas defasagens em relação aos outros mid laners do CBLOL. A gente já esperava que teria que trabalhar esses pontos com ele. No meio do caminho erramos, eu e a Lotus, a gente já chegou ao consenso de que ele tem alguns pontos fortes dentro do jogo que a gente meio que não explorou tanto e a gente tentou abrir mais o leque de possibilidades estratégicas em volta do piloto e isso causou meio que um colapso na evolução dele. E o que eu tentei fazer foi diversificar mais as nossas estratégias. E isso requeria dos nossos jogadores que eles conseguissem jogar com a diversidade maior de champions e de estratégias diferentes. Onde é que está o problema nisso? A gente tem um time de novatos, que acabaram de subir para o CBLOL, com pouca experiência, não tem ninguém muito experiente no time. E eles não têm experiência de nível alto, né? Alguns deles já estão jogando há bastante tempo, mas eles não têm essa experiência de nível alto. Então isso faz com que eles tenham que tirar... Quando você muda os champions que eles estão jogando, você faz com que eles tenham que tirar o foco daquele aprendizado sobre o jogo macro, sobre a função deles, o papel que eles têm no teamfight, e eles têm que começar a aprender champions novos. E aí isso aqui terminou botando o piloto numa posição muito complicada. E eu senti que esse split eu fiquei jogando muito à mercê do time, assim, a tentar fazer as coisas pelo bem do time, assim, querendo ou não é errado, é o certo, mas eu acho que como mid laner, às vezes tem que ser um pouco mais egoísta e um pouco ter mais personalidade de carry. Se quem tiver mais interesse e quiser dar uma olhada em todos os jogos onde ele estava numa posição onde ele sabe jogar melhor, que são principalmente os jogos de Control Mage, ele desempenhou muito bem. E além de desempenhar bem, ele comunicava bem com o time e ele fazia o time andar pra frente. Ele sabia o que estava fazendo e deixava claro isso para o time inteiro, o que estava acontecendo, e eu acredito que o piloto é um bom jogador, ele precisa de mais tempo para poder realmente expandir a Champion Pool e os modos, como ele pode jogar, os papéis que ele pode fazer dentro de um time, mas se bem utilizado, ele é uma ótima peça para um time.